Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu, sinceramente, espero que vocês todos estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu sempre venho trazer todas as minhas dicas, todas as minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos seguem pelas plataformas de áudio, vocês nos seguem também pelo YouTube. E eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado nesses últimos meses, nesses primeiros meses de 2025, aos novos inscritos do canal, aos inscritos que já estão com a gente há um tempo. É muito legal ter vocês por aqui. A presença de vocês é extremamente importante. E eu quero sempre saber as opiniões de vocês, as indicações de vocês também. E não deixem de continuar seguindo aqui no canal, tanto aqui quanto nas plataformas de áudio, classificar os episódios do nosso podcast e também curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo com os seus amigos, que assim vocês nos ajudam bastante na divulgação do nosso trabalho. Muito obrigada de verdade para vocês que estão por aqui. Então, é o seguinte, hoje a gente vai falar de peças russas, de contos russos. Então, a nossa indicação de leitura hoje é de um autor que é muito conhecido, um dos autores aí, se eu não me engano, ele era, se eu não me engano, do tempo que o Tolstói ou Dostoiévski estava produzindo os seus conteúdos. Então, a gente vai falar sobre o Anton Chekhov. Essa edição da Penguin é a edição das peças. A gente vai começar a falar sobre elas aqui agora, mas tem também uns contos dele que a gente vai falar também sobre alguns deles. E a minha experiência inicial é a primeira vez que eu estou lendo o Anton Chekhov aqui no canal. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu achei, quais foram as peças que eu li, os contos que eu li. Então, nessa edição aqui da Penguin, tem 4 peças. Ele é um autor que escreveu muito contos, ele foi um extremo contista. Escreveu algumas novelas também, se eu não me engano, o Duplo. É duplo, acho que é duplo mesmo. E tem também a Steppe. A Steppe também a gente vai falar sobre ela nesse vídeo. Então, aqui nessas 4 peças tem A Gaivota, o Tio Vânia, 3 Irmãs e o Jardim das Cerejeiras. Esse aqui, ele foi escrito entre 1896 a 1904. Foi mais ou menos ali uma das últimas produções do Chekhov. Na sua vida, foi uma vida bem curta, mais ou menos ali com 42 anos que ele acabou falecendo, vítima de tuberculose. Na época, essas doenças que hoje em dia são praticamente erradicadas, muitos autores acabaram falecendo desse tipo de doença, também por causa das condições e tal, da época, não eram condições muito saudáveis, então, infelizmente, muitos autores fabulosos acabaram falecendo de doenças assim, que para a gente é tão incomum acontecer, apesar que tem pessoas hoje em dia que não querem vacinar mais, e, enfim, são questões que não convêm muito aqui. Mas a gente vai falar um pouco sobre as obras do Chekhov e, naturalmente, a minha experiência sobre elas. Então, aproveitando que a própria edição da Penguin, que é uma edição excelente, tá? Elas são formato peça, tá? Essa daqui, ó, tem até a fonte, não é assim uma fonte tão pequena, é no formato peça mesmo, que são essas daqui. Então, eu vou usar a própria edição para falar para vocês o que seriam essas peças. São as peças mais famosas, tem algumas adaptações delas. Algumas o Chekhov viu essas peças serem adaptadas. Teve uma aqui que foi uma maior confusão, que ele foi vaiado e tudo mais, mas com o tempo, as pessoas foram entendendo o quão boas eram essas peças, principalmente para a época que elas foram criadas, e aí o Chekhov começou a ver o seu trabalho ser escrito e ser muito bem, como é que eu posso dizer, muito bem reconhecido, de certa forma. Mas aqui já foi praticamente bem mesmo no fim da vida dele que ele escreveu
Então, aproveitando essa edição, em Gaivota, a gente vê essa questão do escritor, que ele tinha ali uma vida, ele considerava ter uma vida muito fracassada, tanto profissionalmente falando, ele não teve sucesso na publicação da sua obra, um pouco do próprio Chekhov, que acabou passando, né? E também ele, nesse mesmo termo, ele acaba tendo uma decepção amorosa. Então, aqui em Gaivota, a gente vê muito esse preâmbulo do que aconteceu com esse jovem escritor. Já em Tilvânia, tinha ali uma cidadezinha que tinha um professor e a sua filha, eles eram ali, digamos, donos dessa fazenda, uma fazenda nessa cidade, e assim, tinha ali esse Tilvânia, e parece que a irmã dele, que era casada com esse professor, e eles trabalhavam muito na cidade para que os dois tivessem uma vida melhor na cidade grande, ali de Moscou. E só que o que aconteceu? Parece que o cara não se deu muito bem na vida e acabou tendo que voltar depois do falecimento da sua esposa para essa fazenda. Foi um bafafá danado aqui, porque o Tilvânia acabou que ele não gostava muito desse professor, e eles começaram a ter ali umas rusgas, uns conflitos ali, uma vez que ele descobriu que parece que o professor queria vender a propriedade e foi um bafafá. Aqui, então, é uma peça muito interessante de se acompanhar. Você nunca ouviu falar, vale a pena muito conhecer essa história. Já em As Três Irmãs, tem muita questão assim, dessas três irmãs que moravam ali numa casa, ali na cidade. Tinha esse irmão mais velho delas que ele estava ali de romance com uma jovem que elas não concordavam com esse relacionamento dele. Elas até destratavam ela muito. E aí tem também uma questão da frustração delas, que viviam nessa cidade, uma cidade um pouco menor que Moscou, e elas tinham essa vontade de voltar para Moscou novamente, de viver em Moscou. Elas achavam que se elas estivessem morando em Moscou, elas teriam a vida que elas sonhavam em ter ali os lugares que elas iam, elas tinham esse desejo, nutriam essa vontade de voltar para Moscou. E já em O Jardim das Cerejeiras, que é a última peça, né, do autor antes dele falecer, tinha ali essa questão desses dilemas entre o que é melhor, viver no campo, viver na cidade. Então tem esses conflitos aí acontecendo dentro dessa peça. Todas peças muito bem escritas, tá? Gostei muito da narrativa aqui do Chekhov. Principalmente os contos dele foram bem interessantes. Eu li 2 contos e li uma novela. A novela que eu li, deixa eu até pegar minha cola aqui, foi A Estepe. A Estepe, ela conta de um menino, eu vou até deixar a capinha para vocês conhecerem a edição também da Penguin, tá? Tem essa edição também da Penguin. O Chekhov escreveu muitos contos, né? E vou até deixar durante o vídeo algumas das edições, se vocês conseguem encontrar alguns dos contos, tá? E aí em A Estepe, a gente tem, digamos, como um diário de viagem, parece que tem escrito até na edição sobre o diário de uma viagem, e a gente tem esse jovem garotinho que ele tá saindo da sua cidade natal, ou seja, ele não vai mais viver com a sua mãe, e ele vai para uma outra cidade para estudar, ter uma vida melhor. Ele é transportado ali, parece que com um tio dele, um padre que é meio que engajado ali na família, e vai passando por essa viagem. Então a gente vai vendo essas versões, essas visões desse garotinho que está ali, muito dentro da melancolia, da solidão, da tristeza que ele sentia de não estar mais ali com a sua mãe, e tem que ir para um lugar completamente diferente para ele poder ter uma oportunidade de uma vida melhor. E aí você vai vendo essa prerrogativa dele durante essa viagem aí para essa cidade, uma cidade um pouquinho maior que a cidade onde ele estava.
E a gente vai vendo esses outros grupos que vão fazendo parte dessa viagem. Então tem umas coisas bem interessantes ali pela estepe, pela região da estepe ali, que é tipo, como é que eu posso dizer? Ela não é nem cerrado, mas ela também não é Mata Atlântica. Ela é, digamos assim, uma região que tem assim uns campos muito largos, assim, com pontos assim, é quase um solo meio árido mesmo, que tinha, parece ali pro lado da região da Rússia mesmo, ali pro lado da região da Ucrânia também, tem uns locais ali que é de área de estepe, né, digamos, uma vegetação mais predominante de algumas áreas dali. Então você vê essa questão dessa viagem surgindo ali e a gente vai acompanhando com o narrador essa história. Com relação a contos, a gente leu 2 contos do Tchekhov. A gente leu A Dama do Cachorrinho, que é uma história que fala de um envolvimento amoroso entre um casal, de um senhor ali, um jovem senhor entre aspas, mas que ele era mais galante, ele já teve os seus casos amorosos, mas ele meio que não se envolvia com as mulheres, ele tinha uma visão das mulheres bem diferente. E ele acaba se envolvendo com uma jovem senhora que é casada e que meio que acaba despertando um novo sentimento desse moço aí com essa senhora casada. E a gente vai vendo esse envolvimento ali entre esse casal. Já outro conto que a gente leu foi A Angústia, né? O conto chama Angústia. E esse conto é um dos que eu achei mais interessante, como se eu não tivesse gostado de nenhum deles. Ele é de um senhor que ele é tipo motorista de charrete, né? Que ele vai levando ali os seus passageiros de um ponto a outro da cidade. Só que ele está numa situação de completo luto, porque ele já era viúvo e ele acaba perdendo seu filho. Há semanas atrás, há praticamente 7 dias atrás, ele acabou perdendo seu filho. Só que ele está com esse desejo de poder expor o seu luto, tirar ele para fora. E não tinha absolutamente ninguém para ele compartilhar o seu luto. Ele quer compartilhar o seu luto com qualquer pessoa que queira escutá-lo. E aí a gente vai vendo essa questão desse senhor precisando dividir com alguém o seu luto, mas que seus passageiros ali das suas viagens não estão nem um pouco interessados em saber sobre o luto desse senhor. Vamos espelhar aqui nessa edição aqui do Tchekhov, mas que eu achei interessante dessa parte do Tchekhov é o seguinte, ele vai contar tanto dos seus contos quanto a novela e as peças de uma forma que a gente vai entender principalmente as emoções humanas dentro das narrativas. Então a gente vê assim, os russos têm muito isso, a gente entende muito assim dessas questões humanas, muito dentro do contexto social, muito dentro assim das realidades de cada grupo, sabe? De uma forma muito intimista, mas sem ser tão exagerada. Algumas peças até são, mas no caso do Tchekhov, são coisas muito triviais que ele coloca aqui. A gente entende muito a questão da melancolia, da solidão, do luto, como cada personagem tenta colocar suas emoções, como ele lida com cada uma das suas emoções dentro dos eventos que cada personagem passava. Mas aqui existe uma profundidade em todos os contos, peças e novelas que eu li, e só que tem uma questão. Geralmente as peças e histórias, quando a gente vê por aí, romances, enfim, a gente vê que começa com um conflito, alguma coisa que precisa, tem um ápice e depois tem a conclusão. O caso aqui que o Tchekhov coloca
é como se ele estivesse sentando com você, contando uma história qualquer, se baseando num relato de qualquer parte do cotidiano da vida de qualquer personagem. Algumas têm uma certa conclusão, outras é um fim abrupto, sabe? E às vezes o fim abrupto, algumas pessoas não gostam dessa questão, porque fica assim, não, mas já acabou o conto. Mas assim, é interessante que mesmo com o fim abrupto de uma história, a gente entende que começou a narrativa e ela finalizou ali. Ela não precisa ter uma conclusão. É como às vezes a gente está dentro de um ônibus e aí você conversa normalmente com a pessoa, ela vai contar um trecho de alguma coisa que ela viu, ou um episódio da vida dela, de algo que ela quer te contar, e aí de repente ela levanta, tchau, a gente se vê, ou enfim, obrigada, ou se despede de você e sai fora. E às vezes você nunca mais vê essa pessoa. Então você não tem essa continuidade, sabe? É exatamente o que o Chekhov faz aqui. Ele tem uma profundidade, mesmo em peças e em histórias muito pequenas, com um final às vezes muito abrupto, ou não solucionado, ou não satisfatório, mas que tem profundidade. Então você consegue se identificar com esses personagens. E é fantástico a narrativa dele aqui, porque ele não precisa te dizer exatamente o que aconteceu. Ele não precisa te dizer a partir de que ponto ele partiu. Ele consegue te emocionar, ele consegue te envolver na narrativa. Isso é muito interessante. Eu realmente gostei muito dessa minha experiência. É a minha primeira experiência com o Chekhov e eu pretendo em breve trazer outros contos que eu ler dele por aqui. E foi sensacional. Se você nunca leu contos russos, às vezes você tem medo, às vezes pelo Chekhov vai ser interessante. Você pegar o Dostoiévski ou se pegar o Lev Tolstói, às vezes você começar com o Chekhov pode ser uma boa experiência inicial. Foi a minha primeira, eu já tinha lido alguns contos até dele e de outros autores daquela antologia que eu tenho aqui, nova antologia, e eu gostei muito e quero também ler outros dele e trazer aqui para vocês no canal. Eu amei demais isso aqui. E se você já leu alguma coisa do Chekhov, quero saber as opiniões de vocês. O que vocês acharam, se vocês gostaram, se tem alguma peça que é favorita, ou se você tem alguma história do Chekhov que quer me indicar, eu vou adorar saber a indicação de vocês. Eu estou amando escolher coisas novas e experimentar na leitura. E é muito, muito saboroso, é muito prazeroso. E eu recomendo para vocês de tanto ler essas 4 peças aqui, foi muito bacana, foi bem interessante a experiência, uma coisa um pouquinho mais longa. Mas o Chekhov, como ele é um contista, ele foi um contista, tem os contos, às vezes você não quer uma coisa muito longa, os contos eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante também. Então é isso, nos despedimos por aqui. Muito obrigada mais uma vez para você que está conosco aqui no canal neste momento. Estou muito feliz de ter vocês por aqui. E é isso, nos despedimos. Eu agradeço demais por você que está por aqui. Deixa suas indicações também, eu vou adorar saber. E nos despedimos, um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nos vemos na próxima. Até mais.